Chainsaw Man elevou os animes a um nível nunca antes visto pós-Kimetsu no Yaiba em questão de animação, roteiro, cinematografia e direção. Esse episódio foi simplesmente sensacional e mostra como Chainsaw Man, não só como mangá, não só como anime, ele é muito bom no seu roteiro, na sua história, nas suas mensagens subliminares, como ao mesmo tempo essa animação entrega tudo e mais um pouco. Ela supera todas as nossas expectativas e aquele final com a Himeno simplesmente deu aquela super sensação em todos vocês. E pode comentar aí embaixo que eu tenho certeza que todos, ao mesmo tempo em que sentiram tristeza, sentiram também o desespero. Aqui no canal do Mano João nós vamos comentar sobre mais esse episódio que foi o melhor de todos, não teve como. Por enquanto, esse foi o melhor episódio de Chainsaw Man pra mim, assim como também o melhor encerramento em questão de música. Então, bora comentar sobre mais esse episódio que foi sensacional, estou sem palavras. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um episódio de Chainsaw Man, meus queridos. Já quero saber aí nos comentários embaixo o que acharam desse episódio, o que acharam do que aconteceu com a Makima quando ela tomou ali umas balas, tomou uns tiros, o que acharam também com a morte da Himeno, o desespero do Aki, o Denji caindo no chão, a Power sem fazer nada, e aqueles caras, quem são eles? Eles trabalham pro demônio das armas? O que está acontecendo em Chainsaw Man? Porque essa é a parte onde nós temos o ponto da virada de Chainsaw Man, onde ele começa a ser cada vez mais insano. Se tudo ainda estava meio tranquilinho, se preparem que daqui em diante é só lapada. E bom, antes de começar a comentar o episódio de fato, muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, que são novos aqui no canal, valeu galera! Muito obrigado a todo mundo que está dando like, dislike, compartilhando, comentando, se inscrevendo. Quero muito a opinião sincera de vocês aí embaixo, tá bom? Um beijo no coração e vamos lá direto pro vídeo sem mais enrolação. Primeiramente, para não ficar tão redundante, assim como no começo do episódio nós já temos partes muito cinematográficas em Chainsaw Man, e assim como a gente teve um episódio onde em algumas partes nós vimos o Aki acordando de manhã, tomando o café da manhã, nesse episódio nós vamos ter a mesma coisa acontecendo, só que dessa vez com a Himeno quando ela chega na casa dela junto com o Denji. Então, para não passar batido, tem que elogiar esse anime porque ele ficou parecendo um cinema, mas não um cinema como se fosse apenas um filme, mas sim um cinema de anime. E é uma mistura dos dois, assim, a direção tava muito boa, a trilha sonora, todos os sons de fundo, os pássaros tocando ao fundo, todas as coisas assim, a cidade inteira de Chainsaw Man, cara, simplesmente sensacional. A própria Himeno caindo, porque nesse começo de episódio, o que vai acontecer? Ela vai chegar lá em casa, né, tá carregando ali o Denji, vai achar a chave, joga ele lá na cama, tá toda bêbada ali, ela vai tomar ainda mais uma cervejinha, olha só, né, dizem que quando você tá com ressaca, beber cerveja, você fica melhor, vai entender, né, de toda forma, isso é o que dizem, não experimentei isso daí pra saber. De toda forma, ela pega lá, vai, bebe uma cerveja, mas está com aquilo na cabeça sobre a Makima. Qual é a da Makima? O que será que ela quer? Ela já tem tudo e ela continua tendo sempre tudo. Então aí a gente já pode ver um traço da Himeno, dos ciúmes, da inveja que ela sente da Makima, porque mesmo ela não querendo, entre aspas, a Makima consegue tudo, enquanto o que a Himeno quer, mesmo que seja o mais simples possível, ela não consegue. O interessante de se analisar a Himeno nesse ponto é nós nos colocarmos no lugar dessa personagem. Imagina que você não é aquela pessoa que chama tanta atenção, ou então não é a pessoa que quando você gosta de alguém, ou então quando você quer muito uma coisa você não consegue, mas uma outra pessoa ela consegue com mais facilidade. Então se coloque no lugar da Himeno e imagine, você já não se sentiu assim alguma vez, onde você sente inveja, sente ciúmes de alguém? Bom, isso é o mais natural possível, aposto que todos nós sentimos, e nesse momento eu pude me identificar com a Himeno, porque tem momentos que a gente se sente assim, e não tem nada de mal em se sentir assim, desde que você não se alimente desse sentimento para que você acabe ficando pior ainda do que você já está, ou então tomar uma atitude impensada ou fazer alguma cagada na sua vida. De toda forma, a Himeno volta lá pra cama e, mano, que cena sensacional de cinema, assim, o 3D balançando assim, e o Denji ali e ela olhando as cenas da câmera em primeira pessoa, como se você fosse a própria Himeno. Então vocês entendem, eles estão querendo colocar
colocar você no lugar da Himeno para que você tenha essa visão, além de enxergar o anime de fora. Então, muito legal, muito bem pensado da direção, porque isso, se eu não tô enganado, não tem no mangá. E aí, beleza, ela vai lá, bebe a cervejinha mais uma vez, dá o beijo no Denji, né, que foi a cena que a gente viu no episódio passado, e pergunta pra ele se ele quer, ó, pim pim pim, uma metelança. Uma metelança gostosinha ali, né, não faz mal a ninguém. E aí, olhando para o Denji, ela começa a tirar a camisa dele, ele começa a aceitar, apenas seguindo seus instintos humanos, né, de prazer. Só que ele começa a imaginar, pô, essa mulher já me vomitou tudo, né, me deu aquele beijo bem merda, né, cheio de vômito, roubou meu primeiro beijo, embora eu queria do mesmo jeito, porém eu vou deixar ela tirar a minha primeira vez, que eu queria muito que fosse com a Makima. E é então que o Denji aceita transar ali com a Himeno. Só que reparem nisso, ao mesmo tempo que ele fica pensando toda vez Makima, 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 ele se deixa seduzir pelos sentimentos, principalmente porque a Himeno é uma pessoa bonita. Se ela não fosse uma mulher bonita, provavelmente o Denji poderia tentar de alguma forma vazar ou falar que não e tal, mas quando ele olha pra Himeno e vê aquele rosto bonito e vê uma pessoa que tá querendo ali alguma coisa com ele, ele tem aquela parte assim de carência. Poxa, eu sempre tive o sentimento que eu quero ter alguém, então tudo bem, não é a Makima, mas pelo menos alguém tá me querendo. Ela não viu uma pessoa com nojo dele querendo fazer algo como se ele tivesse pagado alguma coisa. Tava vendo uma pessoa de livre e espontânea vontade, entre aspas, tava bem chapada, querendo fazer algo com ele, ao mesmo tempo em que os seus sentimentos afloram, o seu prazer aflora. Imagina, pessoa chegando assim em você, principalmente sendo homem, você tende, por ser mais carnal, a aceitar esses impulsos femininos em cima de você, né? E é então que ela vai lá, começa a tirar a calça dele, né? Acho que até deu uma reladinha ali no bingolim. E aí então ela tira um negócio do bolso dele e aí ela mostra assim, nossa, você tinha um pirulito, credo, que nojo, né? Por que tem um pirulito no bolso do cara? E aliás, um pirulito sem estar fechado, ou seja, foi um pirulito usado. E o Denji guardou esse pirulito porque na noite onde eles estavam do happy hour, a Makima viu que ele estava muito mal, foi tomar um ar lá fresco, comprou alguns remédios e mais uma vez ela, com as suas atitudes manipuladoras, o que ela faz com o Denji? Ela pega e mostra carinho, porque o que mais o Denji precisa, o que mais ele quer de fato, mais do que traçar alguém, mais do que beijar alguém, mais do que seus impulsos de prazer, ele quer carinho. O prazer que ele quer se esconde no carinho que ele sente de verdade. Então, como ele não sabe distinguir a diferença entre o que ele quer de verdade, que é carinho, ele pega e entende que o prazer é uma parte necessária para se adquirir o carinho, para suprir esse vazio que está dentro do personagem. Então, bem legal de analisar esse ponto, porque a Makima, o que ela pega e faz? Ela dá aquele pirulito, né? Dá um beijo indireto no Denji, seu primeiro beijo indireto tá aqui, e quando ele tá reclamando ali que o primeiro beijo dele foi uma bosta, que foi um lixo, olha só o que ela faz. Ela fala assim, olha, você nunca vai se esquecer de que você, né, desse gosto do vômito, até porque é meio que inesquecível, mas através das suas experiências novas, de várias outras vezes que você vai fazer várias outras coisas, ter outras primeiras vezes, você vai ter um sentimento diferente. E logo você vai se esquecer desse primeiro. É a mesma coisa que você perguntar assim pra uma pessoa, poxa, você se lembra do seu primeiro beijo? Óbvio, a pessoa normalmente ela lembra da pessoa, quem foi, porque foi o primeiro momento que ela teve ali. E o primeiro momento é sempre o mais marcante, porque o segundo nunca vai ser igual ao primeiro. O primeiro amor, o primeiro momento de alguma coisa na sua vida sempre vai ser emblemático. Mesmo que você se esqueça de alguns resquícios, sempre vai permanecer na sua memória. Então o Denji ele sempre vai se lembrar, mas através de outras experiências, aquela memória fica um pouco mais vaga, ela fica um pouco mais distante. E é isso que ela diz pro Denji. E aqui, fazendo uma analogia, é igual comer, gente, é igual comer. Quando você come pela primeira vez uma comida super gostosa, poxa, legal, de boa, que delícia e tudo mais. E o episódio vai abordar isso mais pra frente quando eles vão comer lamen. Porque enquanto você come as coisas pela primeira vez, você sente o gosto, você acha delicioso. Só que conforme você vai se acostumando, aquilo passa a ser tão natural que é gostoso, mas você não cria um paladar, você não cria uma experiência nova para outro tipo de alimento.
Então suas experiências ficam condicionadas a apenas àquele tipo de comida. E aí, olha só onde vai o detalhe. O Denji sempre se acostumou a comer um pão. É óbvio que ele vai achar um lamen qualquer, um lamen mal feito e tudo mais, gostoso. Mas a partir do momento que ele vai experimentando coisas melhores, tendo experiências melhores, crescendo cada vez mais, amadurecendo mais, as suas experiências vão aumentando e as suas sensações vão melhorando. Da mesma forma como ele tocou nos peitos da Power, por exemplo, ele sentiu meio merda, achou uma bosta, e aí ele tocou nos peitos da Makima e sentiu uma outra sensação. Então é um crescimento dele entender sobre o que ele sente de verdade na parte de carinho e o prazer, não só o prazer sexual, mas também o prazer de gula, né, comida também. Com isso ele acaba não topando ali uma noite de amor com a Himeno, né, ele aposta que a Pochita ali, que deve ter ali um grande intuito de também curtir o momento, fazer uma metelança, ter essa experiência, porém o Denji fala assim, não, eu quero que minha primeira vez seja com a Makima, minha primeira vez para esse tipo de coisa tem que ser com a Makima. Então ele ainda tá vidrado nela muito por conta do carinho, a primeira pessoa que o demonstrou carinho, embora a Himeno demonstrou a mesma coisa, porém a Makima foi diferente, ela foi a primeira pessoa que chegou nele, então acaba que é o seu primeiro amor. E como ele não tem tanto contato com ela, não tem tempo dele se acostumar, então dá tempo dele o quê? Ficar fascinado e cada vez mais obcecado por ela. É aí então que chegamos no outro dia, a Himeno acaba acordando, chama ele pra tomar um café da manhã, e aí conversando com ele, numa cena cinematográfica linda, em momentos de silêncio, onde você só ouve a cidade, os pássaros, cara, isso ficou tão lindo, a animação rodando de câmera, mudando de cena, ficando com aquela cena mais oval, cara, ficou sensacional. E aí nessa conversa deles, percebam, o Denji, ele nunca teve amigos que o convidassem pra casa dele, ou alguma coisa assim, então o que a Himeno nesse momento ela começa a fazer com ele? Começa a fazer algumas perguntas, né? Se ele fez alguma coisa com ela, ele fala que não, até parece que ele ia se meter com uma vomitona. E aí ela fala assim, pô, ainda bem, né? Porque eu sou mais velha, né? Eu poderia ser presa. Mas ela ia fazer sim, senhor, se ele quisesse. E aí ela começa a achar ele estranho, porque normalmente um homem nessa situação, né? Tipo, na situação do Denji, que teve um vômito e tal, foi levado pra casa meio que à força, sem ele querer de verdade e tudo, iria embora logo de uma vez. Só que o Denji, não, o Denji não é assim, ele não é essa pessoa comum, ele é estranho. Mas por que ele é estranho? Porque ele teve experiências diferentes das outras pessoas comuns. Então, comida de graça, é lógico que eu vou comer. E aí então ela pergunta se ele gosta da Makima e olha só a reação dele, ele gosta pra caramba. E aí nesse momento ele dá um sorrisinho como se fosse um orgulho gostar dela, como se fosse algo, não é só o fato de gostar, mas que fosse algo sensacional, como se você ganhasse um prêmio por gostar dela. Pra você ver como as sensações e os sentimentos do Denji, eles são deturpados e diferentes de uma pessoa comum que nunca passou pelo mesmo que ele. Então aí você começa a perceber o amadurecimento dele conforme ele vai pensando num monte de coisa e como ao mesmo tempo ele continua sendo como uma criança, porque ele não teve tempo para amadurecer, não teve alguém para ensinar, não teve alguém que estivesse do lado dele. E aí o episódio vai rolando enquanto a Himeno fala, então vou fazer o seguinte, vou te ajudar com a Makima, você me ajuda com o Aki. E aí ele pergunta, o que você gosta nele? Ela fala, o rosto. Mas não é o rosto, na verdade ela gosta do amor que o Aki sente pelas pessoas, do quanto ele se importa também com as pessoas. Só que o Aki de uma forma muito mais sincera e verdadeira. E o rosto aí, ela não se refere à beleza do rosto do Aki, mas sim o rosto que ficou gravado dentro da mente dela quando lá atrás alguém deu um tapa na cara dela, que a gente viu nos episódios passados, e o Aki a protegeu. Aquele rosto de alguém que se importa de verdade é algo valioso para ela. Então o rosto ali não foi uma resposta de que ele é bonito, mas sim muito mais do que isso, de que ele se importava com ela. E o rosto foi algo que ficou gravado na mente dela, e por isso ela passa a se apaixonar por ele. E é então que eles entram ali num acordo e o Denji faz o seu primeiro amigo, né? Sua primeira amiga no caso, que foi a Himeno, embora isso não ia durar muito tempo. De toda forma, agora eles não são mais colegas de trabalho, eles serão amigos, e aí o tempo vai passando. Porque depois disso, a Makima está se dirigindo para Kyoto, né? Ela está viajando e tudo mais. O restante do pessoal dos caçadores, eles estão fazendo seus trabalhos normal, o Aki, todo mundo trabalhando junto, enquanto a Makima tá lá no trem. E quando ela tá lá no trem e tudo, não sei o que, conversando sobre o almoço, a gente percebe que ela não gosta muito do pessoal de Kyoto, e é então que plot twist. O negócio começa a mudar. Chainsaw Man, a gente começa já a não entender mais nada
nada. Porque simplesmente nesse momento uns caras se abaixam, apontam armas e é revelado pra gente que só caçadores de demônios e também policiais podem portar armas, ou seja, né, pessoas comuns não podem fazer isso. Então quem são essas pessoas? De onde elas estão pegando essas armas? Que facção é essa? Quem são? Será que são os Yakuza? Embora o Denji tenha matado uma penca deles lá atrás. De toda forma, essas pessoas aparecem e pum, pum, pum. Vários tiros, o som seco no ar e você fica tipo, o quê? A Makima morreu. Meu Deus do céu, vários tiros ali nela, estraçalhada, e o pessoal falando que tava tudo pronto. Ou seja, eles conseguiram acabar com ela. E é daí que o episódio vai começar a ficar mais doido, porque ele vai manter o som, né, e a trilha sonora numa tranquilidade, como se estivesse tudo bem, né, o pessoal lá comendo, o som de tranquilo, a cidade monótona, nada acontecendo de novo, as coisas parecem bem calmas, a Kobeni e o Arai andando, os outros caçadores também andando por ali, dando uma volta, e é então que algumas pessoas, né, que ajudam ali os caçadores e tudo, que estão perto deles, a partir do momento que eles se viram, simplesmente todos eles, pum, apontam uma arma e parecem dar um tiro nesses caçadores, matando todos eles. E aí você pensa, caraca, velho, a Kobeni, todo mundo morreu já, velho. O que tá acontecendo? E o negócio começa a ficar mais doido. Porque é aí, então, que nós vamos passar pra cena do Denji, do Aki, da Power e da Himeno, onde eles estão sentados lá comendo lamen. E aí eles estão achando tudo aquilo uma delícia, né? Está uma delícia, tal, tal, tal. A Power chega a perguntar ali se a Himeno e o Denji foram pra meter lança, mas o Denji é um cavalheiro. E qualquer elogio pro Denji, já que ele nunca foi elogiado, é um elogio muito bom. E aí, então, um carinha que também tá comendo lamen perto deles, começa a falar que eles estão achando aquele lamen muito bom, mas aquele lamen é uma bosta, porque aquele lamen não é tão gostoso, eles têm muito paladar de criança e não paladar de adulto, e é verdade o que ele diz, né? Quando a gente tem um paladar muito de criança, come muitas vezes só comida de criança, só conhece aquele gosto, a gente não conhece os outros gostos. Então, aí o que acontece? Você não cresce, você não amadurece. Aquilo que ele tá querendo dizer não é sobre riqueza, né? Porque ele chega a mencionar que ele sempre comia comidas ricas, porque o seu pai era da Yakuza, e aí é revelado que o pai dele, quer dizer, o avô dele, desculpa, era o cara da Yakuza que cuidava do Denji, maltratou o Denji e acabou morrendo pelas mãos dele. E o avô dele dava tudo de bom pra esse moleque, ele era um mal necessário pra aquela sociedade. E aí mataram ele, parece que quebrou-se um pouquinho o equilíbrio da cidade, né? Matou um cara da Yakuza, matou um cara que era um mal necessário pro povo japonês. E aí então, o que acontece? Quando ele faz essa analogia da comida gostosa e deles não compreenderem, a gente volta lá no começo do episódio sobre o amadurecimento do Denji, que várias experiências novas o trarão o amadurecimento que ele precisa para compreender não só as pessoas aos poucos, porque isso acontece aos poucos em Chainsaw Man, porque o Denji, claro, passou muito tempo longe de todo mundo, longe da sociedade, abandonado, era um qualquer. Então o que acontece? Para esse desenvolvimento acontecer, dele amadurecer, isso demoraria até para você, assim como uma criança demora para amadurecer até chegar aos 20 anos e às vezes nem amadurece tanto assim, da mesma forma vai acontecer com o Denji, só que de forma lenta, porque é como se ele estivesse iniciando a vida, na verdade, agora. E é então que na conversa entre esses caras, a Power fica nervosa, até porque, né, o cara tá se referindo a ela, falando da comida dela, vai encher o saco de outro, né, e ele simplesmente se levanta, aponta uma arma pra todo mundo, dá um tiro na cabeça do Denji, morreu, o Denji ali, no caso ele morreu, né, deu um tiro também na perna do Aki, depois desferiu um tiro em cima da Himeno que cai no chão, o Aki parte pra cima dele junto com a Power que meteu o socão, e aí ele chama a Kon, que come o cara. Só que, putz grila, o bagulho deu muito ruim, porque o cara se transformou tipo um Chainsaw Man, mas na verdade é o Katana, né? Mas o cara ali nesse momento ele faz uma transformação a la Chainsaw Man, e aí a Kon, depois de comer, olha pro Aki, o Aki olha pro Denji no chão, olha pra Himeno ali quase morrendo, já começa a ficar no desespero. A Kon fala que ele deu um negócio muito ruim pra ela comer, porque não é um humano, mas também não é um demônio, é o que? Não é, sei lá o que é. Ou seja, ele é tipo o Denji, né? Porque o Denji também foi falado que ele não é um nem o outro. Ele é tipo um híbrido. Ele é a parte de todo mundo. E aí o desespero começa a dar conta. A própria Kon ali em cima do Aki, os olhos dele ali desesperados. E aquele Katana, ele simplesmente vai lá e corta a Kon de vez, assim. Corta, abre ali ela e fala assim, ó, voltei. E enquanto isso, o Aki parte pra luta contra ele. Só que ao invés daquela espada ser uma espada, na verdade, o Aki não carrega uma espada. Ele carrega prego. É um prego enorme, como se fosse uma espada, e ele começa a falar alguns números ali, né, usando esses golpes com outro demônio que ele tem, e aí vai metendo ali, vai metendo vários furos em cima dele,
numa batalha feroz, e aí você pensa, poxa, tá se resolvendo. Ele meteu 3 furos e depois de levar um golpe e ser jogado pra longe, para ser ativada a maldição em cima dele. E aí então que aparece o demônio da maldição ali, fecha ele ali e ele morre. Beleza, caiu lá no chão, caiu morto, e aí você fala, ufa, agora tá tudo bem. Só que enquanto ele tá analisando a situação, ele olha pra Himeno, vê a situação ali deles, vê que ela não tá bem, pede pra Power ajudar ela e tudo mais, né? Já tinha pedido antes, na verdade, pra estancar o sangramento, mas a Himeno não está em boas condições. O Denji morto, né, porque não se move ali, provavelmente ele só vai viver, assim como no episódio passado, quando ativarem a cordinha, né, pegarem, puxarem a cordinha, o coração dele volta a bater como se estivesse ali jogando aquele negócio que os médicos usam ali pra salvar alguém. E aí o Aki começa a ver toda a situação e se lembra do que esse cara falou anteriormente, que o demônio da arma estava atrás do coração do Denji. Agora, por quê? Qual é esse interesse dele acerca do Denji? E é então que ele olha pra situação da Himeno, fala, leva a Himeno logo, né, porque o Denji depois se resolve, ele é um ser à parte, e aí aparece uma menininha. Quando aparece essa menininha, ela começa a perguntar sobre as habilidades do Aki, só que simplesmente o cara katana, ele volta à vida novamente, depois que a menina vai lá e toca nele, ele simplesmente volta à vida, parte pra cima do Aki mais uma vez, só que dessa vez ele não o subestima, e aí ele acaba com ele em um simples golpe, e o Aki cai no chão ali, detonado, já era, tá vivo ainda, e aí a trilha sonora vai deixando tudo cada vez mais tenso, ao mesmo tempo triste, ao mesmo tempo melancólico, ao mesmo tempo tenso, porque a Himeno nesse momento, ela começa a ver ali que ela tá no final da sua vida, ela ia morrer de qualquer jeito, então se ela ia morrer de qualquer jeito, era melhor se entregar pela pessoa que ela amava, e é então que falando ali com o seu fantasma, ela entrega todo o seu ser, em troca do fantasma usar os poderes pra poder bater em cima do cara, e simplesmente, né, as partes dela vão começar a sumir, né, os seus braços, as suas pernas, assim como o seu olho sumiu quando ela utiliza ali apenas uma mão. E é então que sai um bichão enorme assim, mano, simplesmente muito louco, um sorrisinho macabro, que vai pra cima ali do katana e vai pegando ele, vai matando ele ali, vem um golpe, vai segurando ele vai cortando também. E essa parte é muito interessante porque a direção poderia ter escolhido algo mais triste pra você chorar e se emocionar, só que não. Na verdade, esse momento não é triste, na verdade ele é melancólico, triste, mas desesperador ao mesmo tempo. Então eles conseguiram juntar tudo isso na direção e passar toda essa sensação, enquanto a Himeno, ela pega numa melancolia e começa a falar sobre o Aki, como ele se importa com as pessoas, como ele sempre chorava quando um parceiro seu morria e ele se escondia pra chorar. Então é uma pessoa que sempre se importou com os outros, tanto até que mesmo com o tempo, ele não ficou frio como os outros caçadores. Isso é o que a Himeno nos diz, e é por isso que o Aki se dá bem com o Denji e eles conseguem conversar, entre aspas. Porque mesmo o Aki ficando com raiva do Denji em certos momentos, por ele ser muito criança, muito infantil, ou então deixar a outra pessoa viver, ou então não levar a sério algumas coisas, ele ainda consegue compreender o sentimento humano que existe dentro do Denji, e por isso ele consegue se importar. E é dessa forma que a Himeno se entrega totalmente e faz um último pedido pro Aki, que pelo menos, assim como ele chorou pelas outras pessoas, que chorasse por ela, que ele mostrasse mais uma vez aquela sensação de carinho que ela teve com ele, mesmo na sua morte. E é então que ela se entrega totalmente, mas aquela menina que estava ao lado do cara katana, ela chama uma cobra, né, Rebi, e simplesmente essa cobra come ali o fantasma, e depois que come o fantasma, ela some, e a Himeno simplesmente desaparece porque ela morreu. E aí então o Aki olha pra ela, e aí, mano, olha só que sensação legal que o anime passou. A trilha sonora vai diminuindo cada vez mais, só fica a voz do Aki e fica naquela voz de tipo... É um cansaço, com choro, com desespero, com que não sabe o que vai fazer, enquanto a cena vai terminando até começar o encerramento e terminar ali tudo preto. Fum, acabou o episódio. Cinematografia insana, Chainsaw Man foi incrível nesse episódio, as sensações que ele conseguiu passar nesse final, as cenas de ação, tudo que foi acontecendo, todas as sensações, não é sonografia que usa o nome, mas é o negócio dos sons, é o estudo dos sons, eu esqueci, eu vi isso no anime de equipe, sei lá, o Eizouken, é alguma coisa assim. Então toda a parte audiovisual ficou muito bem feita, é o melhor anime já bem feito, assim, tipo, eu acho que pra mim, supera até Kimetsu no Yaiba, porque
porque o Kimetsu no Yaiba tem uma boa animação e tudo, mas a direção e toda do episódio, como eles estão formulando Chainsaw Man, tá ficando, tipo, um nível muito a mais. E pra quem gosta da obra, obviamente, vai gostar mais ainda. Pra quem não gosta, vai achar nada demais, provavelmente, só vai achar bonito mesmo, mas simplesmente trouxe várias camadas pro Denji, pro episódio, as próprias relações da Himeno, né, essa sensação de carinho que ela queria, que ela tinha com o Aki, ela se entregando totalmente, e infelizmente a Himeno foi pra vala, que é uma personagem que eu gosto pra caramba. Agora vamos esperar pra ver o que acontece nos episódios a seguir. Gostaria de saber o que vocês acham que deve acontecer. Será que o Denji volta? Será que a Power vai lutar? Será que o Aki ainda consegue fazer alguma coisa? O que será que vai acontecer? E a Makima, gente, meu Deus, o episódio conseguiu passar diversas sensações. Infelizmente eu li o mangá, porque nesse momento eu com certeza iria ficar muito desesperado, porque eu sei o que acontece logo a seguir. Então, gente, incrível demais. Vamos esperar o próximo episódio. Gostaria de saber o que vocês acharam do encerramento. Pra mim, foi a melhor música. Eu gostei muito, né? Mostrou até umas missões ali meio que do Aki e da Himeno trabalhando juntos. Achei muito legal. A música ficou muito boa. É o mesmo cara que toca Unravel do Tokyo Ghoul, então eu gosto dessa banda também. Melhor encerramento pra mim, em questão de música. Em questão de encerramento, animação assim do encerramento, eu acho que a melhor pra mim ainda foi o terceiro encerramento, se eu não tô enganado, que foi o do Maximum The Hormone, que canta a abertura de Death Note. Então, gente, foi isso. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando de Chainsaw Man, e comenta aí embaixo. Não se esquece de continuar aí junto com o Mano Joe. Então, te espero no próximo episódio, viu? Até uma próxima. Um beijo no coração. Fui, valeu.